Caro leitor, se você ainda não leu nada sobre os órfãos Baudelaire, é preciso que antes mesmo de começar a primeira frase deste livro fique sabendo o seguinte: Violet, Klaus e Sunny são legais e superinteligentes, mas a vida deles, lamento dizer, está repleta de má sorte e infelicidade. Todas as histórias sobre essas três crianças são uma tristeza e uma verdadeira desgraça, e a que você tem nas mãos talvez seja a pior de todas. Se você não tem estômago para engolir uma história que inclui um furacão, uma invenção para sinalizar pedidos de socorro, sanguessugas famintas, caldo frio de pepinos, um horrendo vilão e uma boneca chamada Perfeita Fortuna, é provável que se desespere ao ler este livro. Continuarei a registrar essas histórias trágicas, pois é o que sei fazer. Cabe a você, no entanto, decidir se verdadeiramente será capaz de suportar esta história de horrores. Respeitosamente, Lemony Snicket para Beatrice. Preferiria que você estivesse viva e com saúde. Capítulo 1. Se vocês não soubessem grande coisa sobre os órfãos Baudelaire e os vissem sentados sobre suas malas no cais de Damocles, poderiam pensar que eles estavam a ponto de iniciar uma emocionante aventura. Afinal, os três haviam acabado de saltar da barca que os conduzira através do lago Lacrimoso para irem morar com sua tia Josephine, e, na maioria dos casos, uma situação como essa levaria a acontecimentos dos mais divertidos. Mas, é claro, vocês estariam redondamente enganados. Porque, embora Violet, Klaus e Sunny estivessem prestes a passar por experiências emocionantes e imemoráveis, estas não seriam emocionantes e memoráveis tipo ter a sorte lida por alguém ou assistir a um rodeio. Sua aventura seria emocionante e memorável tipo ser perseguido por um lobisomem num campo de arbustos com espinhos venenosos à meia-noite sem ninguém por perto para vir em socorro. Se vocês se interessam por ler histórias com acontecimentos divertidos, certamente estão lendo o livro errado, porque raras vezes os Baudelaire passam por experiências divertidas ao longo de suas melancólicas e desventuradas vidas. O infortúnio deles é algo de terrível, tão terrível que eu mal tenho coragem de escrever sobre o assunto. De modo que, se vocês não querem ler uma história que é só tragédia do início ao fim, esta é a sua última chance de largar este livro, porque os tormentos dos órfãos Baudelaire começam já no próximo parágrafo. Vejam só o que eu trouxe para vocês, disse o Sr. Poe com um largo sorriso, estendendo um saquinho de papel balas de hortelã-pimenta. O Sr. Poe era um banqueiro a quem fora confiada a gestão dos negócios dos órfãos Baudelaire depois que os pais deles morreram. O Sr. Poe era um homem de bons sentimentos, mas neste mundo não basta ter bons sentimentos, especialmente quando se é responsável por manter crianças a salvo de ameaças. O Sr. Poe conhecia as três crianças desde que nasceram, e nunca lembrava que elas eram alérgicas a balas de hortelã-pimenta. Obrigada, Sr. Poe, disse Violet, pegando o saco de papel e espiando o seu conteúdo. Como a maioria das meninas de 14 anos, Violet era muito bem educada para mencionar que, se comesse balas de hortelã-pimenta, na mesma hora sua pele se cobriria de urticária, palavra que significa placas vermelhas, que coçam durante algumas horas. Além do mais, ela se achava justamente num de seus momentos de concentração inventiva, o que não lhe permitia dar muita atenção ao Sr. Poe. Quem conhecia Violet, sabia que quando o cabelo dela estava preso com uma fita para não atrapalhar sua visão, como agora, era sinal de que roldanas, alavancas, engrenagens e outros acessórios necessários a invenções ocupavam seus pensamentos. Naquele momento em particular, ela pensava como poderia aprimorar a barca do lago para que esta deixasse de soltar fumaça no céu cinzento. Muito agradecido, disse Klaus, o órfão do meio, sorrindo para o Sr. Poe e pensando que bastaria uma lambidinha numa bala de hortelã-pimenta para que sua língua inchasse e ele mal conseguisse falar. Klaus tirou os óculos e desejou que em vez daquelas balas o Sr. Poe houvesse comprado para ele um livro ou um jornal. Klaus era um leitor voraz,
E quando ficou sabendo de sua alergia numa festa de aniversário aos 8 anos, foi logo lendo todos os livros sobre alergia da biblioteca dos pais dele. Mesmo passados 4 anos, ele ainda era capaz de recitar as fórmulas químicas que causavam um inchaço de sua língua. Toy, gritou Sunny. A mais jovem dos Baudelaire era pouco mais que um bebê. E, como muitos bebês, expressava-se com palavras difíceis de entender. Com Toy, era provável que quisesse dizer, nunca comi balas de hortelã-pimenta. Porque desconfio que, como meus irmãos, eu seja alérgica a elas, mas não dava para saber. Também podia ser que quisesse dizer, bem que eu desejaria morder uma bala de hortelã-pimenta, porque gosto de morder coisas com meus 4 dentes afiados, mas não quero me arriscar a ter uma reação alérgica. Vocês podem comer essas balas no táxi. Durante o percurso até a casa da Sra. Anvistre, disse o Sr. Paul, tossindo no seu lenço branco. O Sr. Paul parecia estar sempre resfriado, e os órfãos Baudelaire se acostumaram a receber dele informações entre acessos de tosse. Ela pediu desculpas por não ter ido recebê-los no cais, mas disse que tem medo. Mas por que ela teria medo de um cais? Perguntou Klaus, olhando para os embarcadouros de madeira e os barcos à vela. Ela tem medo de tudo que tenha ligação com o lago Lacrimoso, disse o Sr. Paul, mas não deu motivo. Talvez esteja relacionado à morte do marido. Sua tia Josephine, na verdade, ela não é propriamente tia de vocês, é cunhada de sua prima em 2º grau, mas pediu que vocês a chamem de tia, sua tia. Josephine perdeu o marido recentemente, e é possível que ele tenha morrido afogado ou em consequência de um acidente de barco. Não me pareceu de bom tom perguntar-lhe de que maneira ele morreu. Bem, vamos pô-los num táxi. O que significa essa palavra que o senhor usou? Perguntou Violet. O Sr. Paul olhou para Violet e ergueu as sobrancelhas. Muito me surpreende, Violet, disse, que uma garota de sua idade ainda não saiba que um táxi é um carro que nos leva a qualquer lugar mediante o pagamento de uma tarifa. Andem, peguem as malas e vamos para junto do meio-fio. Bom tom, Klaus disse baixinho para Violet, é o mesmo que boas maneiras, boa educação. Obrigada, respondeu ela baixinho, segurando a mala com uma das mãos e Sunny com a outra. O Sr. Paul acenava o lenço no ar para chamar um táxi, e, num instante, o taxista já havia ajeitado toda a bagagem no porta-malas e o Sr. Paul já conseguirá ajeitar os órfãos Baudelaire no banco de trás. Aqui me despeço de vocês, disse o Sr. Paul. O expediente no banco já começou, e tenho impressão de que, se acompanhá-los até a casa da tia Josephine, não vou dar conta do meu serviço. Deem a ela minhas recomendações e digam-lhe que manterei contato regularmente. O Sr. Paul fez uma pausa para tossir no seu lenço antes de continuar. Outra coisa. Sua tia está um pouco nervosa com a presença de 3 crianças na casa dela, mas eu lhe assegurei que vocês 3 são muito bem educados. Portem-se direitinho e, como sempre, podem me telefonar ou passar um fax para mim no banco se surgir qualquer tipo de problema. Apesar de que eu imagine que nada vá dar errado. Desta vez. Quando o Sr. Paul disse desta vez, olhou significativamente para as crianças, como se tivesse sido por culpa delas que o tio Monte havia morrido. Mas os Baudelaire estavam nervosos demais com a expectativa de conhecer sua nova tutora para pensar numa resposta ao Sr. Paul que não fosse um simples até logo. Até logo, disse Violet, guardando o saco de balas de hortelã-pimenta no bolso. Até logo, disse Klaus, lançando um último olhar para o cais de Damocles. Fru, gritou Sunny, chupando a fivela do cinto de segurança. Até logo, respondeu o Sr. Paul, e boa sorte para vocês. Pensarei nos Baudelaire. Sempre que puder. O Sr. Paul deu algum dinheiro ao motorista do táxi, e se despediu das 3 crianças. Com um gesto enquanto o carro se afastava do cais para enveredar por uma rua cinzenta de paralelepípedos. Havia uma pequena mercearia com barris de limas.
e beterrabas do lado de fora. Havia uma loja de roupas chamada Veja Só. Seu tamanho, que parecia estar em reforma. Havia um restaurante de aparência horrível chamado Palhaço Ansioso, com luzes de neon e balões na janela. Mas, sobretudo, havia um grande número de lojas fechadas, com tábuas ou grades de metal nas portas e janelas. A cidade não parece muito povoada, observou Klaus. E eu, que esperava que fizéssemos novos amigos aqui. Estamos fora da temporada, disse o taxista. Era um sujeito magrinho com um cigarro magrinho pendurado na boca, e falava com as crianças olhando-as pelo retrovisor. A cidade do Lago Lacrimoso é uma estação de veraneio, e na temporada isto aqui fica repleto. Nesta época, no entanto, é tudo parado, não se vê viva alma. Para fazer amigos, vocês vão ter que esperar o tempo melhorar. Por falar nisso, o furacão Hermano está sendo esperado na cidade para daqui a uma semana, por aí. Tratem de providenciar para que haja comida suficiente lá no alto, na casa de vocês. Um furacão num lago? Perguntou Klaus. Pensei que só houvesse furacões perto do oceano. Numa massa d'água tão vasta como o Lago Lacrimoso, disse o motorista, tudo pode acontecer. Para dizer a verdade, eu ficaria um pouco preocupado de morar no alto deste morro. Quando a tempestade chegar, vai ser muito difícil para um carro descer este caminho todo até a cidade. Violet, Klaus e Sunny olharam pela janela e entenderam o que o motorista quisera dizer com descer este caminho todo. O táxi tinha dobrado uma última curva e chegará ao estreito topo de um morro bem alto, e as crianças puderam ver como a cidade ficava bem longe. Lá embaixo, a rua de paralelepípedos que avançava em volteios ao redor das construções mais parecia uma minúscula cobrinha cinzenta, e o cais de Damocles, um pequeno quadrado com pontinhos, as pessoas se movendo em torno. E, no espaço além do cais, estava a bolha escura que era o Lago Lacrimoso, bolha colossal e negra, como se um monstro se erguesse acima dos três órfãos, projetando sobre eles uma sombra gigantesca. Por alguns instantes as crianças olharam fixo para o lago, como se hipnotizadas pela enorme mancha na paisagem. O lago é tão enorme, disse Klaus, e parece tão profundo. Eu quase consigo entender por que tia Josefine tem medo dele. A senhora que mora aqui em cima, perguntou o taxista, tem medo do lago? Foi o que nos disseram, disse Violet. O taxista balançou a cabeça e freou o carro. Não sei como ela aguenta, então. Como assim? Perguntou Violet. Vocês querem dizer que nunca estiveram nesta casa? Perguntou ele. Não, nunca, respondeu Klaus. Nós nem sequer conhecemos tia Josefine. Bem, se sua tia Josefine tem medo da água, disse o taxista, não acredito que ela mora aqui nesta casa. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou Klaus. Bem, dê uma olhada, respondeu o motorista, e saiu do táxi. Os Baudelaire deram uma olhada. De início, os três garotos viram apenas algo semelhante a uma caixinha quadrada que tinha uma porta branca com a pintura descascando e que parecia ser um pouco maior do que o táxi que os levará até ali. Mas quando saíram do carro e se aproximaram da construção, viram que a caixinha quadrada era a única parte da casa situada no cume do morro. O resto dela, uma grande pilha de caixas quadradas grudadas umas nas outras como cubos de gelo, pendia das encostas, prendendo-se no morro por estacas metálicas que eram como patas de aranha. Ao olhar para seu novo lar, os três órfãos tiveram a impressão de que a casa inteira se agarrava ao morro como se ele fosse uma tábua de salvação. O motorista do táxi tirou a bagagem deles do porta-malas, depositou-a diante da porta branca com a pintura descascando, e desceu o morro com seu carro, dando um toque na buzina para se despedir. Houve um rangido suave quando a porta branca com a pintura descascando se abriu, e de trás da
Porta surgiu uma mulher pálida com os cabelos brancos presos num coqueno alto da cabeça. Olá, disse ela, sorrindo contidamente. Sou sua tia Josephine. Olá, disse Violet, cautelosa, e deu um passo em direção à sua nova tutora. Klaus, logo atrás dela, também deu um passo, e Sunny, logo atrás dele, engatinhou para a tia, mas os três Baudelaire caminhavam com o máximo cuidado, como se seu peso fosse capaz de romper o precário equilíbrio da casa, fazendo-a despencar. Os órfãos não conseguiam deixar de pensar como uma mulher que tinha tanto medo do lago lacrimoso suportava viver numa casa que parecia prestes a se lançar em suas profundezas. Capítulo 2. Este é o aquecedor, disse tia Josephine, apontando com um dedo pálido e magricela para um aquecedor. Por favor, nem cheguem perto. Pode ser que vocês sintam muito frio aqui dentro de casa. Eu nunca ligo o aquecedor porque tenho medo de que aconteça uma explosão, de modo que de noite, às vezes, fica meio gelado. Violet e Klaus se entreolharam por um breve instante, e Sunny olhou para os dois. Tia Josephine estava mostrando para ele sua nova casa, e a impressão que dava era de que tinha medo de tudo lá dentro, desde o capacho da entrada, no qual, tia Josephine explicou, alguém podia tropeçar, e em seguida levar um tombo e quebrar o pescoço, até o sofá na sala de estar, que, segundo ela, podia cair para trás e jogá-los no chão. Este é o telefone, disse tia Josephine, indicando com um gesto o telefone. É para ser usado somente em emergências, porque a pessoa que o usa corre o risco de ser eletrocutada. Eu li muito sobre eletricidade, disse Klaus. E tenho certeza absoluta de que o telefone é perfeitamente seguro. As mãos de tia Josephine se agitaram em torno dos cabelos como se alguma coisa tivesse saltado sobre sua cabeça. Não dá para acreditar em tudo que se lê, observou ela. Eu montei um telefone inteirinho, peça por peça, disse Violet. Se você quiser, posso desmontar o seu telefone e lhe mostrar como ele funciona. Talvez com isso você se sinta mais tranquila. Não sei não, disse tia Josephine, franzindo a testa. Delmo, exclamou Sunny, o que provavelmente significava, se quiser, eu mordo o telefone para provar que é inofensivo, ou algo do gênero. Delmo, perguntou tia Josephine, curvando-se para apanhar um fiapo de tecido no desbotado tapete decorado com motivos florais. O que você quer dizer com um delmo? Considero-me uma especialista em nossa língua e não faço ideia do que signifique a palavra delmo. Ela está falando alguma outra língua? É que Sunny ainda não fala fluentemente, disse Klaus, pegando a irmãzinha no colo. A maior parte do que diz é em língua de bebê. Grum, gritou Sunny, o que queria dizer mais ou menos, protesto. Você não tem o direito de chamar a minha fala de língua de bebê. Bem, eu vou ter que ensinar a ela o idioma correto, disse tia Josephine em tom severo. Tenho certeza de que todos vocês estão precisando dar uma retocada na sua gramática, forçosamente. A gramática é a maior alegria da vida, não acham? Os três irmãos se entreolharam. Era mais provável que Violet achasse que a maior alegria da vida era inventar, Klaus diria que era ler, e Sunny, é claro, não sabia de prazer maior que o de morder coisas. O que os Baudelaire pensavam sobre gramática, todas aquelas regras sobre como escrever e falar a língua, era o mesmo que pensavam sobre, por exemplo, pudim de pão. Legal, mas nada que merecesse muito estardalhaço. De qualquer modo, seria uma grosseria contradizer tia Josephine. Sim, disse Violet, finalmente. Nós sempre adoramos gramática. Tia Josephine assentiu com a cabeça e deu um sorrisinho para os Baudelaire. Bem, vou levá-los para o seu quarto, e percorreremos o resto da casa após o jantar. Quando forem abrir a porta, basta que deem um empurrãozinho na madeira, aqui. Nunca usem a maçaneta. Sempre fico com medo de que ela se
Partem milhões de pedaços e um deles atinge o meu olho. Os Baudelaire começavam a achar que não lhe seria permitido tocar em nenhum dos objetos da casa, mas sorriram para tia Josephine, empurraram a madeira, e a porta se abriu, revelando um quarto espaçoso e bem iluminado, com paredes brancas e um tapete liso azul no chão. Dentro havia 2 camas de bom tamanho e um berço também de bom tamanho, obviamente para Sunny, cobertos, cada qual, por uma colcha lisa azul, e ao pé de cada cama havia um baú para guardar objetos pessoais. No outro extremo do quarto, havia um armário grande para as roupas de todos eles, uma janelinha para olhar para fora. E uma pilha não muito grande de latas sem finalidade aparente. Sinto muito que vocês 3 tenham que partilhar o quarto, disse tia Josephine, mas esta casa não é das maiores. Fiz o possível para provê-los de tudo o que pudessem necessitar, e espero sinceramente que se sintam bem instalados. Tenho certeza que sim, disse Violet, levando sua mala para o quarto. Muito obrigada, tia Josephine. Dentro de cada baú, disse tia Josephine, há um presente. Presentes? Os Baudelaire não recebiam presentes fazia muito, muito tempo. Sorrindo, tia Josephine foi até o primeiro baú e o abriu. Para Violet, disse, uma bela boneca. Com sua coleção de roupas e adereços. Tia Josephine puxou do fundo do baú uma boneca de plástico com boquinha pequena e olhos desmesuradamente abertos. Não é adorável? Chama-se Perfeita Fortuna. Oh, obrigada, disse Violet, que, aos 14 anos, tinha passado da idade de brincar com bonecas e que, aliás, nunca fora muito ligada em bonecas. Com um sorriso forçado, pegou Perfeita Fortuna dos braços de tia Josephine e acariciou sua cabecinha de plástico. E para Klaus, disse tia Josephine, um trem de montar. Abriu o segundo baú e tirou dali um trenzinho em miniatura. Você pode armar os trilhos naquele canto vazio do quarto. Que divertido, disse Klaus, tentando parecer fascinado. Klaus nunca se interessara por trens de montar, por causa do trabalho que dava juntar todas as partes e que, no fim, era compensado apenas por uma coisa que dava voltas e mais voltas em círculos intermináveis. E para a pequena Sunny, disse tia Josephine, procurando com o braço esticado. Dentro do baú menor, que ficava ao pé do berço, um chocalho. Veja, Sunny.